Fala pessoal, estamos aqui agora no canal do mestre Sérgio Malibu e falando com uma pessoa ilustre que é companheira do grande lutador nordestino Ivan Gomes. Vamos falar hoje com a dona Cléa Cordeiro Rodrigues, que ela inclusive foi autora do livro, né, falando sobre o Ivan Gomes. Esse livro aqui, depois eu vou colocar aqui a capa dele direitinho, bonitinho. Esse livro, se não me engano, foi lançado em 2013, não é isso, cara? Isso, exatamente, 2013. 2013. 2013, eu tenho o prazer de ter um aqui autografado, isso aqui, né? Não vendo, não dou, não empresto, enfim. Então é isso, a gente vai falar hoje aqui com a dona Cléa Cordeiro sobre a invencibilidade do grande lutador Ivan Gomes. Eu queria pedir, então, para a dona Cléa se apresentar aí. Olá, Fábio, um prazer falar com você neste canal fantástico de luta. Estou muito feliz de estar aqui com você. Veja bem, a invencibilidade para Ivan era uma coisa muito natural, porque era fruto do trabalho que ele já fazia também naturalmente, não é? Então, tem que considerar, a gente tem, para poder falar nessa invencibilidade, como Ivan encarava essa sua invencibilidade, a gente tem que fazer fazer uma retrospectiva histórica, não é? Hoje em dia, para que um lutador seja invencível, ele além de ser muito inteligente, porque a gente vê uma luta, a pessoa não imagina o quanto a pessoa tem que trabalhar, tem que usar da sua inteligência para vencer aquela luta. Não é só uma luta de brutamontes, é uma briga de inteligência também. Então, e hoje as pessoas são muito acompanhadas por equipes, psicólogos, treinadores, mestres. E naquela época, por isso que eu digo que é importante esse resgate histórico, naquela época, Ivan não tinha nada disso, não é? Desde o início de 59 até 66, ele tinha realmente professores, né? Ele iniciou, ele tinha Gatângelo, tinha vários professores, inclusive quando chegou no Rio de Janeiro, o Hélio Gracie, depois o treino com o Carlson Gracie, foi tudo aprendizagem, né? Então, teve esse período de 59 a 66 de aprendizagem, onde ele tinha o mestre, não é? Mas era só isso para lutar. Depois, ele passou a ser o mestre dele mesmo. A partir de 66, quando ele voltou para Campina Grande, então ele não tinha mais essa figura do mestre, ele não tinha a figura do psicólogo, não tinha essa equipe que é tão importante. A gente vê hoje, quando o lutador entra com sua equipe, não é? Todo mundo ali junto, torcendo. Ivan não tinha. E no início ele tinha tanto os mestres que acabei de citar, como tinha os irmãos. Mas a partir de 66, Ivan foi assim como que um pouco independente, não é? Começou a lutar em várias cidades diferentes, depois foi para Suriname, depois foi para o Japão, e nessa ilha ele estava sozinho, estava só. Então, a invencibilidade para Ivan é fruto de quê? De muita inteligência, né? E também da capacidade que ele tinha de usar todas as artes marciais que ele já conhecia. Se você vê as fotos, inclusive, do próprio livro, a gente vê fotos de jiu-jitsu, muito chão, né? A gente vê algo de judô, a gente vê também um pouco de Muay Thai, né? Então, o resultado é isso aí, que o resultado que dava era a invencibilidade dele. Então, a invencibilidade de Ivan estava calcado nesses itens que eu acabei de falar. Assim, a gente vê no livro, né? Eu já falei isso numa outra entrevista que você deu para a gente aqui. É impressionante o número de fotos e de adversários que a gente vê no livro. É uma coisa impressionante. O Ivan, ele tinha um acervo muito grande de fotos. Então, isso é uma curiosidade. Existe aí uma estimativa de quantas lutas Ivan fez? Uma estimativa aproximada. Eu sei que na época não tinha tanto, né? Hoje, aquele negócio como tem o Sherdog, que eles falam, que é um site específico, que vai registrando as lutas. Na época não tinha. Era um processo um pouco mais precário, amador, né? Existe, sim. Como se diz, não é contando com todas as lutas mais importantes, mas com as lutas menos importantes, dá em torno de 500 lutas. Não é? Quer dizer, você vê que ele saía e lutava, era como o futebol, lutava quase uma semana, a outra semana sim, a outra semana não. Então, quando ele viajava para torneio.
Por exemplo, um ano que ele passou, 1 ano e 3 meses que ele passou no Japão lutando realmente, ele fez 80 lutas, né? Só 86 lutas. Quer dizer, só nesse período. Imagina os outros anos. Ele começou em 59 e terminou em 76. Então, foram muitos anos de luta, né? E tem essa Entendi. característica, não é como hoje que a pessoa se prepara um ano para fazer uma luta, mas que vale por Entendi. todas as outras em termos, inclusive, financeiro, né? Ele, obviamente, que a senhora acompanhou a vida dele, né, durante um grande período, né? A senhora foi companheira dele, esteve sempre ao lado dele. Eu vejo algumas fotos, depois eu vou colocar aqui também as suas fotos junto com ele. Ele comentar, alguma vez ele falou, olha, eu hoje talvez acho que eu perca a minha invencibilidade. Ele teve alguma vez que ele pensava em relação a isso ou não? Nunca, nunca. É impressionante. Eu fico tentando, às vezes, até lembrar também algum momento de medo dele. Era impressionante, não tinha medo. Eu que ficava com medo, né? Então, ele que me dava confiança. Se no livro, creio que tem uma foto minha onde eu estou assim. O meu fotógrafo me pegou na hora que eu estou mordendo os lábios, de medo. A mãe dele também assustada. A gente assustado, mas ele nada. Ele não tinha medo. É impressionante. Nunca ele disse, hoje está difícil. Ele dizia assim, por exemplo, com Valdemar Santana, parada duríssima. Né? A luta com o Carlson Gracie foi uma luta dura. Não é? Mas ele respeitava muito. Ele falava em termos de respeito aos lutadores, que era uma característica que Ivan tinha, de respeitar o adversário. Né? Ele nunca entrava, ele entrava confiante, mas não era aquela confiança que subestimava o adversário. Né? Era uma confiança, mas também de respeito ao adversário. Eu acho que nisso aí Ivan foi um mestre também, no sentido de ter essa confiança que hoje o lutador precisa muito, e ao mesmo tempo não subestimar o adversário. Então, em Entende? nenhum momento ele falou de medo, em nenhum momento. Agora, nós estamos falando no pré-luta, né? E agora, sim, eu vou falar alguns nomes que eu tenho certeza que eu acho que foram paradas duras, como, né, a senhora me falou, que é o Carson Gracie, o Valdemar, agora eu vou falar mais dois, Euclides e Pinheirão. Eu acho que esses 4 nomes, né, por estudar a história dele, eu sei que foram lutas duras que, assim, agora, e depois da luta, teve alguma que, agora estamos falando depois que já tinha acontecido, ele falou, olha, hoje, a senhora lembra alguma específica que falou, hoje foi feia a coisa? Teve uma que foi, eu acho, foi com Hilário, né? Teve assim que ele levou um soco, não sei bem se foi eu sei que inchou um pouco o rosto dele, o olho. Então, ele não gostava, ele achava ruim era quando provocava qualquer dano nele. Ele não, enquanto que o pessoal pedia sangue, ele não gostava de sangue, né? Então, a sangrenta foi Pinheirão. Não é? Porque ele já estava com um problema não foi tanto pela luta, foi pela condição que ele estava, aquela história, a circunstância, né? Então ele já estava com a orelha, com problema na orelha, né? E Pinheirão acertou logicamente na orelha, terminou indo para os olhos, Pinheirão novamente acertou o olho dele, então foi um corte muito forte aqui, e ele ficou, foi a luta assim que as pessoas gostam muito, né? Teve muito sangue e os dois terminaram no hospital. Pinheirão mais alto que Ivan atingiu o rosto de Ivan, e Ivan menor atingiu o estômago. E os dois terminaram no hospital. Foi empate essa luta, né? Com Euclides também, ele ganhou, mas também empatou também, né? Com Euclides. A mesma coisa com Valdemar Santana. Né? Mas o que eu lembro que ele dizia, porque tem uma diferença, Fábio. Pinheirão ele só lutou com o Carlson Gracie, só lutou uma vez. Então, não dava para fazer uma comparação de dizer hoje foi boa, hoje foi melhor, ou foi ruim. Não dava para fazer essa comparação, que só foi uma luta. Né? E que eu retratei aí no livro. E com o Pinheirão, bem, teve uma revanche com o Pinheirão, mas não foi um grande destaque. Com quem ele mais lutou foi com Valdemar Santana e com Euclides Pereira, Euclides, onde exato. houve empates e também vitórias. Para quem quiser adquirir o livro, ainda é possível? Como que a pessoa consegue adquirir o livro?
Eu coloco na mídia social, eu tenho o Instagram de Ivan, tenho a página e tenho o Face, né, o grupo de amigos, e eu sempre estou colocando. Aqui em Campina Grande tem uma pessoa que manda para qualquer parte do país ou do mundo, que é a pessoa encarregada de enviar. Restam menos de 100 livros, então quem quiser tem que correr agora, porque eu não vou fazer uma nova edição, né? Esse livro já está bem, foram 1000 livros feitos, né? Então, já está de bom tamanho. Eu parabenizo o trabalho, acho fantástico o trabalho que vocês fazem nesse sentido. Você é um estudioso do tema, não é? Você pesquisa, você é estudioso, é pesquisador e realmente tem dado uma grande contribuição, não é, para a história do Vale Tudo e do MMA. Muito bem, pessoal. Ficou então o depoimento importantíssimo da dona Cléa Cordeiro Rodrigues. Quem quiser o livro, ela já deu o recado aí. Vai atrás que vale a pena, beleza? Um grande abraço a todo mundo aí. Tchau, dona Cléa. Um beijo. Fala pessoal, depois de ver essa entrevista aí com a Cléa Cordeiro, a companheira do Ivan Gomes, falando sobre a invencibilidade dele, nós vamos ver aqui uma luta que a dona Cléa Cordeiro resgatou também. A gente já mostrou aqui no canal do mestre Sérgio Malibu a luta do Ivan Gomes com Valdemar Santana, uma luta do Ivan Gomes com o Luizão, e agora essa outra luta que a gente vai ver a seguir é uma luta contra um lutador desconhecido, até agora não conseguimos identificar ele, mas é uma luta muito boa. Vamos lá. Essa luta aí possivelmente é da década de 60 e a gente pode ver já os lutadores frente a frente. Esse outro lutador, ele tem uma estatura maior que a do Ivan Gomes, é um lutador muito forte, possivelmente até um fisiculturista, dá pra ver pelo tamanho dele. Começando logo a luta, a gente já pode ver que esse lutador também ele tem uma noção de vale tudo, né? Essa luta possivelmente é uma luta de luta livre americana. A gente já vê o Ivan Gomes dando logo uma queda de quadril, que é uma coisa muito difícil fazer sem kimono, né? A luta livre americana basicamente é uma regra onde não vale soco de mão fechada, somente golpe com a palma da mão, que é chamado de escala, né? A gente está vendo aí então eles no clinch, né? O Ivan Gomes tentando buscar a perna. Esses rings eram feitos de aquela corda antiga de sisal e elas não davam nenhum tipo de segurança, é uma corda muito frouxa realmente. Mais uma vez os lutadores no clinch. É uma luta obviamente que ela não está na íntegra, ela tem alguns cortes. O Ivan Gomes levando esse lutador para o chão. Mais uma vez a luta volta de pé. E o Ivan Gomes já parte para dentro logo, já tenta aí uma queda de quadril, novamente aí os dois de pé. O Ivan Gomes aí mais uma vez estudando e tenta mais uma vez o clinch, tenta fazer aí uma queda aí, já cai aí tentando buscar as costas, os dois frente a frente novamente. E a gente pode ver ao fundo aí o público que está lutando esse ginásio. E mais uma vez o Ivan Gomes fazendo ali a pegada no tríceps do lutador, né? E agora colocando o joelho na barriga ali, tentando fazer alguns golpes na região do estômago do outro lutador. O outro lutador, é impressionante o tamanho das mãos do outro lutador, um cara muito grande mesmo. Mais uma vez os dois no clinch. Ivan Gomes tenta aí uma queda de quadril, consegue, só que cai aí por baixo das cordas, a luta volta novamente em pé. O Ivan Gomes dando um Kataguruma, que era a sua marca registrada, e já na sequência colocando o joelho na barriga. E mais uma vez os lutadores de pé. O Ivan Gomes tentando buscar o braço aí com o joelho na barriga mais uma vez. Mais um clinch dos dois lutadores. O Ivan Gomes tenta buscar as costas do lutador de pé ainda. Os dois lutadores bastante ágeis e fortes, dá para perceber que eles têm realmente um conhecimento de vale tudo. E no final, a vitória do Ivan Gomes, e o tamanho do outro lutador realmente impressionante. Vitória do Ivan Gomes possivelmente por pontos, pela vantagem que ele conseguiu aí ao longo da luta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. Perca um programa do Malibu no canal Uhu.
Obrigado.